Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da prova de redação que deve ser aplicada pela Sesgran Rio para o concurso do Banco do Brasil. Até rimou, né? Olha só, num primeiro momento eu vou detalhar aqui com vocês os itens que são trazidos pelo edital. E depois eu vou entrar no tópico a tópico e depois vou explicar a vocês como construir uma redação bacana para esse concurso. Vamos lá? Olha, primeiro vocês já têm aí na tela comigo, está escrito aí que a segunda etapa é a prova de redação, ela é para todos os candidatos, tá? A seleção na segunda etapa será feita por meio de prova de redação de caráter eliminatório. Então vamos lá. O item 7.3.2 do edital diz que a redação deve ser estruturada na forma do texto em prosa. A forma de texto em prosa, o que é isso? Não é um dedinho de prosa não, tá? Do tipo dissertativo argumentativo e valerá 100 pontos. Vou explicar a vocês com detalhe aqui no slide seguinte o que é esse texto em prosa. A redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Adequação ao tema proposto, já vou chamar a primeira atenção de vocês. Isso diz respeito a candidato precisa seguir exatamente aquilo que é proposto pela banca. Então, gente, ó, a primeira dica valiosíssima que vocês precisam tatuar aí na perna. Tem que ler com atenção os textos motivadores. São os textos motivadores que vão indicar o norte certinho daquele tema. Muitos temas são confusos. Você acha que entendeu, mas lá naquele seu nervosismo, alguma percepçãozinha ficou e vai tangenciar esse tema. Tangenciar é afastar muito do tema central e a nota cai. Então, ler os textos motivadores, anotar ao lado qual é a ideia central de cada texto, revisitar o tema da prova de redação para saber se você está no direcionamento correto, ok? Segundo, adequação ao tipo de texto solicitado. O tipo, gente, é dissertativo argumentativo, não dá para falar rápido. Tanto que o meu próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? Fiquem coladinhos aí, inscrevam-se no canal, compartilhem que nós vamos aprender isso aqui juntinhos. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação e demarcações das partes do texto. Isso aqui evita repetições, conecta parágrafos, conecta itens. Eu tenho um vídeo aqui postado que explica sobre isso, é a articulação da competência 4, está posto aí como aula para o Enem, mas o Enem, gente, é totalmente centrado nesse tipo de texto, então vale para você também. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a competência 3 do Enem, mas eu vou detalhar esse item também. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Falamos de gramática, adequação vocabular, então tem que escolher palavras adequadas ao contexto. Não pode ficar inventando palavra bonita, nem empregar palavra cujo sentido você não conhece, tá? Ortografia fundamental. Eu tenho uma aula aí também sobre alguns empregos de palavras que vale muito a pena vocês curtirem, assistirem, colocar detalhezinhos, tá? Tem curso também, na descrição desse vídeo tá escrito aí o curso que eu tenho de gramática, totalmente embasado em gramática atualizada, muito bacana, tá? Morfologia, né? Emprego das classes de palavras, o emprego correto, a sintaxe de concordância. Gente, concordância verbal e nominal é fundamental, tanto de rima aí. Regência, né? Regência nem se fala, e de colocação dos pronomes, né? Vamos entender o que é esse texto em prosa? Daqui a pouquinho. Vamos saber primeiro o que quiser a redação, porque não adianta nada se você fez uma coisa que você acha que está bacana, mas caiu no zero. E aí? Olha, será atribuído nota 0 à redação do candidato que fugir ao tipo de texto em prosa, olha bem, dissertativo argumentativo, não é só não escrever no dissertativo argumentativo. Tem que também, olha, ser com as características do texto em prosa, que eu vou explicar para vocês aqui adiante. Fugir ao tema proposto, obviamente, né? Se pediu para você falar sobre bolo de cenoura, falar sobre sorvete de abacaxi, não dá, né, gente? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, em língua portuguesa, né, com desenhos, números, palavras soltas, em forma de verso. Em forma de verso, olha, isso aqui se opõe ao texto em prosa. Texto em prosa é o contrário de poema, de poesia. Texto em prosa, vocês vão ver.
Calmem, acalmem. For assinado e eu apresentar qualquer sinal que de alguma forma identifique o candidato, não pode, né, gente? Não pode também. E serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos. Não é uma nota baixa não, tá? Então vamos lá? Entender esse primeiro passinho? Olha, o que é esse texto em prosa? É um texto corrido, tá? Corrido porque você não para a escrita no meio, você escreve até o final da linha, tá? Eu gosto de dizer aos meus alunos assim, a parte da prosa é a estética, é a imagem do texto, é muito focada nisso. Então é um texto corrido, dividido em parágrafos, você só deixa esse espaço de parágrafo em relação à margem. Tem gente que escreve o primeiro parágrafo, salta uma linha, escreve o segundo, não pode, não é estrofe, tá? Não foca em rimas, preza pelo alinhamento. O que é esse alinhamento? O fim e início da margem. Não pode terminar o texto fazendo escadinha, tá? Não tem a margem inicial, não tem a margem final. Então, tem que ficar o máximo possível alinhado. Por que o máximo possível? Porque no final da margem, o candidato vai poder, olha, vai poder não, ele tem que respeitar a divisão silábica. Então, tem que dividir certinho. Vou explicar isso aqui à frente, tá? E também o alinhamento entre parágrafos. Bom, gente, olha só, para entender o que é esse texto em prosa, nós já vamos fazer uma análise com base aqui no recorte, né, de um texto que eu mesma escrevi em uma folha de papel comum para vocês entenderem essa questão da margem. Então, olha, nós temos essa primeira margem que está situada aqui, olha, e nós temos a segunda margem, que é essa margem final, até passei um tracejado aqui, tá vendo? Olha, feito a caneta para vocês identificarem porque estava bem clarinho. Então, primeiro ponto. Quando nós falamos em texto contínuo, vejam que a escrita vem aqui até o final da linha, em todos eles. Não há a questão de saltar a linha, não pode ser assim. Então, olha, eu só tenho esse espaço, mais ou menos significativo, que nós precisamos deixar no início do parágrafo. Esse espaço precisa estar o máximo possível alinhado com esse outro espaço aqui. Olha que eu estou traçando aqui essa seta, para vocês entenderem que isso aqui é o alinhamento entre o parágrafo. Obviamente vocês não vão ter uma régua, né? Mas dá para saber que é um distanciamento muito parecido. Além disso, vejam, terminamos o parágrafo, nós vamos iniciar aqui o próximo, o único espaço é esse, já acordamos isso. Aqui no final da linha nós temos alguns pontos que são importantíssimos. É recorrente na sociedade brasileira. Então, ok, faltou até uma vírgula aqui. O debate, observem que aqui não coube a palavra debate toda. Então, eu costumo dizer assim, ó, a partir dessa linha é como se tivesse um buraco. Vocês não podem ultrapassar essa margem. Imagine que tudo que for colocado aqui depois vai cair nesse buraco. Então, nós vamos colocar esse hífen aqui para fazer a translineação, para continuar a escrita em outra linha, é isso. Esse hífen, gente, ele não fica abaixo da palavra, ele fica aqui, ó, à frente da palavra. E vocês vão continuar na linha seguinte. Vejam novamente, aqui eu tinha a palavra vislumbra. Vejam que esse termo vislumbra não cabe aqui, ó, o L, o U e o M e mais o tracinho antes. Então, para esta situação, para dividir a sílaba adequadamente, vocês podem reservar esse espaço. Então, já vou dar a primeira dica. Tem muito aluno que vai colocar, por exemplo, a palavra pássaro. Então, o que ele faz? Ele chega aqui, coloca isso, o pá, coloca o tracinho e os dois S's na outra linha. Não pode. A divisão silábica aqui no final, ela é olhada e ela tem que ficar correta. Então, isso aqui não pode. Também não pode, vou usar a linha de baixo aqui, olha, fazer isso e ultrapassar essa margem, tá? Então, tem gente que faz isso, ultrapassa e coloca o tracinho aqui à frente. Não pode. Também tem que ser mantido a estética da letra. A estética precisa ser mantida, o tamanho da letra. Então, tem gente que vai encurtando a letrinha, vai ficando aquela coisa miudinha. Não pode. Padrão de letra precisa ser mantido, tá? Mais um detalhe. Vejam que quando eu vou colocar a palavra nota-se, aqui coube o nota, vamos colocar o hífen e faltou o hífen da palavra, porque nota-se, a palavra nota ligada ao pronome através de hífen. Então é importante que vocês repitam aqui esse hífen para que a banca consiga compreender que você sabe que tem um hífen aí. Tem aluno que corre, gente, vai escrevendo
bem corrido para chegar no final, porque ele não sabe se tem hífen ou não. Não vai adiantar nada, porque se tiver hífen, vai repetir aqui na linha de baixo, ok? Então esses são alguns detalhes do texto em prosa: manter o padrão certinho da letra, alinhamento correto, a estética bem feitinha, a letra legível, muito importante, ok? Mais adiante nós vamos fazer outros tópicos e eu entro um pouquinho mais já explicando no texto completo. Beijinhos para vocês, fiquem comigo, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo.